toda essa irmandade. Eu me sinto como um filho da casa. Agradeço a Deus, irmãos, pela família, por esta parte musical a qual o Senhor tem nos confiado. E até hoje o Senhor tem tido misericórdia e tem nos sustentado até hoje. Eu vou tentar, irmãos, em 10 minutos contar o que o Senhor me trouxe aqui. Uma das obras que eu decidi de contar, não sei o porquê, mas o Senhor sabe o porquê. Nós tínhamos um moço que ele se enfraqueceu e ele não queria mais congregar. E a mãe chegou para nós e disse: irmão, visita o meu filho, porque meu filho não quer congregar mais, ele está bem fraco. E eu, orando a Deus, eu falei: Senhor, prepara de eu visitar ele. Aí eu estava um dia no bairro, irmãos, e junto comigo estava o servo de Deus ancião, o Isaac conhece. E na hora que nós estávamos ali em um assunto, eu lembrei do menino. Falei para ele assim: vamos visitar um menino aqui rapidinho? Só uma saudação. Ele olhou: não, vamos lá. Aí quando chegamos, batemos palma. Quando a mãe viu aquele servo de Deus e esse inútil do lado, ela ficou tão feliz, irmão. Ela disse assim: oh, irmãos, que alegria, vamos entrar. Falei: não, irmã, a gente não vai entrar. A gente veio ver o teu filho. Quando ela entrou, olha bem o que aconteceu. Deu uns minutos, sai ele. Vou contar do jeito que aconteceu. Por isso, irmão, cuidado com aquilo que os teus olhos enxergam. Ele veio sem camisa, com short, e veio. Ficou na nossa frente. Na hora eu falei: meu Deus, vai vir uma doutrina agora? Pensei. Mas ali ficamos debaixo do amor de Deus. O servo de Deus olhou para ele: que saudade de você, dá um abraço aqui. Hoje Deus vai dar um abraço no Jardim Araújo. Quando abraçou, fui na onda. Dá um abraço também em mim aqui. Deu um abraço. E ali foi só falando isso: o Senhor está com saudade de você. Vamos embora. Passou. Quando chegou no outro culto, veio aquele menino. Sabe, bem terninho, gravado, instrumentinho. Paz Deus, irmão. Falei: rapaz, você está aqui, que alegria. Falou: vou contar uma coisa pro irmão. Falei: pode contar. Na hora que vocês chegaram na porta, minha mãe me avisou. Eu estava daquele jeito. Minha mãe: vai lá, coloca uma camisa, uma calça, os irmãos querem te ver. Não vou colocar. Se Deus me ama, eles não vão falar nada sobre o meu modo de estar. Aleluia. Cuidado com o que os teus olhos enxergam. Bem rapidinho. Agradeço a Deus, irmãos, que meu pai ele tinha um prazer muito grande de servir a Deus. Meu pai atendeu a obra de Deus como cooperador. E um dia meu pai, irmãos, ganhava muito bem, como até hoje a minha mãe tem uma pensão muito boa. E meu pai levantou de manhã, viu as compras do armário tudo cheio, e meu pai começou a pedir a Deus um sinal. Ele falou assim: Senhor, dá um sinal para mim. Minha despensa está cheia, tem dinheiro no bolso, eu vou te pedir. Me revela uma necessidade. Eu quero ajudar alguém, mas que seja por revelação. Então ele começou a orar dia e noite para Deus revelar uma necessidade. Irmão, quando o nosso coração está inclinado pela vitória do nosso irmão, aí está o sucesso da nossa vida. E meu pai começou a orar de madrugada, levantava e orava. Ficou praticamente quase um mês orando, irmão. Não vinha nada. Meu pai pensou, falou: Deus, por certo, não quer me revelar nada, e por certo não é a sua vontade, então eu vou ficar em paz. Então ele parou de orar. Vou contar do jeitinho que foi, irmão. Numa madrugada, era 1h30 da manhã, meu pai dormindo, já tinha esquecido aquilo, já não insistia mais. De repente ele ouviu uma voz: socorro! Socorro! Meu pai acordou, chamou minha mãe: tá bem? Eu: tô bem, vai dormir, velho. O que é que está acontecendo? Eu não estou ouvindo uma voz, está sonhando. Ele novamente dormiu. E novamente: socorro! Ele: mulher, você está bem? Estou bem, o que está acontecendo? Eu não sei, estou ouvindo uma voz. Mas quando chegou na terceira, ele lembrou. O Senhor falou no coração dele: você não pediu para mim revelar uma necessidade?
pois agora chegou o tempo, coloca-te a caminho. É mandar de crer em revelação e crer em milagre, né? Aleluia! De repente, meu pai levantou, pegou as compras, colocou no carro, era uma Paraty, e ali, de madrugada mesmo, ele pegou minha mãe e saiu. Ele falou: Senhor, eu não sei onde é o endereço, não sei quem é a casa, não sei quem é. Fala para mim. O Senhor falou: vai seguindo a voz. Ele via aquela voz pedindo socorro. Ele foi indo, saiu da cidade, entrou nos bairros, foi entrando na comunidade, foi chegando. Quando ele parou, era um barraquinho sem luz, abandonado, no nada. Quando meu pai olhou, o Senhor falou: entra. Quando ele entrou, bateu na porta, aleluia, quem estava lá dentro disse: pode entrar porque eu estou te esperando. Calamaia. Quando meu pai entrou, era um homem pele e osso em cima da cama, com um buraco no rosto, cheio de bicho, com odor dentro da casa. Quando meu pai olhou aquilo, a minha mãe, ele falou: Senhor, o que é isso? Você não pediu para me revelar uma necessidade? Eis aí. Salamaia. Glória a Jesus. E ali meu pai começou a clamar a Deus. E ali começou, minha mãe começou a limpar a casa, meu pai pegou aquele homem, levou, deu um banho, ele com fome. Minha mãe então separou alguma coisa, deu para ele comer, e meu pai ia dando na boca e ele falando de Jesus Cristo, dando na boca e falando de Jesus Cristo. Fez um curativo no buraco, tampou, deixou ele lá, voltou, no outro dia foi vários dias assim. Glória a Jesus. E falando da graça, quando passou, aleluia, Deus separou, levou no batismo, o Senhor chamou aquele homem no batismo. Foi aprovado na reunião, uma reunião de evangelização dentro daquela casa. E ali começou todos os vizinhos ver. Aquele que era para estar morto estava dando glória a Deus, como nós estamos aqui dando glória a Deus. Porque aonde tem amor, tem a cura. Glória a Deus. E chegou um dia, meu pai fazendo o curativo. Ele sempre fazia bem bonitinho. E chegou um dia, quando meu pai tirou o curativo, que olhou, aonde estava o buraco, estava cicatrizado, cresceu carne e Deus curou aquele servo de Deus. Você quer ser curado hoje? Salamaia. E agradeço a Deus que passou. Meu pai feliz pelaquela obra, chegou, já tinha passado mais de um ano, aquele irmão firme na graça. E um dia meu pai dormindo, novamente ele ouviu aquela voz. Só que era diferente. Irmão Adelmo, Deus te abençoe. Ele levantou: mulher, o irmão está chamando nós, vamos lá. Quando correu e chegou, Deus tinha levado aquele servo de Deus para o reino da sua glória. Mas o socorro chegou. Irmãos, é rapidinho isso aqui, eu só vou contar essa para vocês. Se eu me traz à frente, eu vou contar, eu vou ser o mais rápido possível. Irmão Isaac conhece, nosso irmão Chiquinho. Nosso irmão Chiquinho, irmãos, Deus deu a graça de ajudar ele na parte musical. Demorou muito para aprender. Foi rápido, 28 anos para começar a tocar. Dá para dar glória a Deus? O sonho do irmão Chiquinho era ser músico. E ele já estava feliz, tocando, foi oficializado. Eu acompanhei isso. Eu era colaborador, ajudava. E um dia, irmão, olha bem isso aí, hein? Um dia, o irmão Chiquinho estava lá trabalhando feliz, de repente o Maia, ele estava mexendo no motor, ligou o motor e o dedo foi decapitado. Quando viu aquilo, o Maia pegou o dedo, colocou e levou para o hospital. Quando chegou no hospital, o Chiquinho chorando, o médico veio e falou: ó, não tem jeito, não tem como colocar. Mesmo teu filho colocando no gelo, tudo, mas não tem como restaurar. Então, você vai ficar sem o dedo. O Chiquinho chorando, e falou: por que o senhor está chorando? Melhor perder o dedo do que a vida. E falou: não, doutor, eu sou músico da casa de Deus. Demorei anos para aprender a música. E agora, se eu for aprender outro instrumento, vai demorar anos para aprender. E eu preciso desse dedo para tocar meu instrumento. Ele falou: mas você não vai tocar mais. Então você vai ficar internado, amanhã nós vamos fazer uma cauterização e... tá bom? Tá bem. Ele ficou aquela noite triste. Posso contar porque ele é meu vizinho, moramos na mesma rua. E quando o irmão chegou no horário de 1h30 da manhã, bateu na porta, quando ele viu era um médico. Ele entrou, ele viu que já era outro dia,
Seu Francisco, vim fazer a sua cirurgia. Ele olhou a hora, já foi outro dia. Tá bom, doutor? E ele viu a enfermeira tremendo, irmão, nervosa. E ali, o médico vai lá, pega o dedo dele. Ela foi, buscou. E ele falou, doutor, para onde eu vou? É aqui mesmo a cirurgia. Ele fez a cirurgia em 2 horas. Quando fez tudo aquilo que colocou curativo, falou para ele, ó, quando for 9 horas da manhã, a ponta do teu dedo vai estar formigando, é sinal que deu tudo certo, não se assuste. Ele falou, como é que é? Vai estar formigando. Então eu vou poder tocar o meu instrumento? Vai. E ali ficou feliz, deu uma receita para ele e falou, toma esse remedinho. Foi embora. Quando chegou, naquele horário, 9 horas, o médico, o primeiro que tinha dado o diagnóstico, chegou. Vamos lá para a cirurgia. Ele falou, de novo? Falou, como assim de novo? 1h30 da manhã veio o médico, colocou o dedo e olha, ele falou que ia fumigar, tá fumigando, deu certo, hein? Glória ao Filho de Deus. O médico, mas que médico é esse? Não sei, tá a receita aqui. Quando ele viu, eu não conheço esse médico. Mas ele veio. Como assim? Tirou tudo, viu? Mas não tem como, isso não acontece. Não tem aparelho que liga uma veia menor que um fio de cabelo. Não tem, não existe isso aqui. Quem é esse médico? Não sei. E aí, agora? Você tá de alta, vai embora. Quando ele saiu, que ele olhou a enfermeira, ela correu. Ele foi atrás, vem cá, vem cá. Ela falou, olha, seu Francisco, não me pergunte nada. Falou, não, quem é aquele médico? Não sei. Ele aparece do nada. Glória a Deus. Tinha uma criança aqui internada com tumor na cabeça. Nenhum médico queria mexer porque sabia que ia morrer. E nenhum médico queria ter a consciência de saber que aquela criança que todo o hospital amou ia morrer no braço de alguém e deixar ela morrer sozinha. Ele apareceu, abriu a cabeça dela, a criança está viva até o dia de hoje. E ele só me chama. Então vai embora que isso aí não é da terra. Glória a Jesus! Isso já vai fazer anos. Quando ele vai no ensaio junto comigo, eu sou bem sério. Levanta o dedo, irmão Chiquinho, levanta, toca e ele toca. E o nome de Deus é glorificado. Há pouco tempo, isso foi antes da pandemia, 4 anos vai fazer, a mãe do irmão Maia, a esposa do irmão Chiquinho teve um infarto. Foi pedindo oração, foi levado para o hospital, o médico falou, ó, ela teve um infarto fulminante, ela vai ser internada, pode ser que precisa fazer uma cirurgia no coração dela. Então a tua mãe está entre a vida e a morte. Vamos tentar segurar ela, mas ela vai ficar internada na UTI. E ali o Chiquinho e o Maia falou, doutor, nós não queríamos ir embora agora. Podemos ficar aqui, esperar, porque é nossa mãe, nós não queríamos ficar perto. Fica aí. De manhã eu dou uma posição. Tá bom, ficou. Isso foi agora. Quando foi de manhã, o Maia orou a Deus e falou, Senhor, naquele dia o médico foi lá e colocou o dedo do meu pai no lugar. Manda esse médico hoje aqui e tira a minha mãe da UTI para ela voltar com nós para casa. E ali eles esperaram o médico da parte da manhã dar o resultado. Quando foi, o médico chamou eles preocupados, pensavam, vai vir uma notícia ruim. Sua mãe morreu. Falou, vem cá, vocês têm médico na família? Não. Não minta para mim, eu sou médico. Não minta para mim. Não, nós não temos. Não, não minta. Vocês têm médico na família, gente. E vocês não me falaram. Sou profissional, eu honro ele, respeito. Falei, mas que médico você está falando? Poxa, tô lá dentro, tem um médico do lado da tua mãe. Perguntei, falei, quem é o doutor? De onde o senhor é? Vai lá e avisa o filho que eu sou o médico que colocou o dedo do pai dele no lugar. Maia, glória a Jesus. Saiu do hospital, está até hoje louvando e glorificando a Deus. Da onde tem o passado, leva e traga a saudação com a santa paz de Deus. Amém. Deus seja louvado. Nós somos testemunho comunidade, os 20 anos que vão levar essa manada quase. Vocês vão ganhar um vale de testemunho, vocês escolhem levar 4. Aí vocês vão poder testemunhar lá também. Glória a Deus. Agradeço a Deus por mim, pelo explicar. Glória a Deus. Pela vida dela, que oferece. Foi minha congregação pertinho, leva 4. O Senhor Deus deu a graça de ter um jovem durante 17 anos. Vamos ser, está muito. Glória a Deus. Vamos,
durante a reunião, ela começou a mexer na bolsa e achou uma folha de cheque. Só 2 anos atrás. Uma folha de cheque. Tem uma bolsa das irmãs, tem martelo, chave de ferro. Tudo na bolsa das irmãs. Glória a Deus, glória a Ela achou uma Deus. bolsa de cheque, uma folha de cheque, e ela achou interessante. Porque fazia muitos anos que ela procurou aquela folha de cheque, perdeu, não só achou, enfim, não achava, não sabia da folha de cheque. Então ela achou dentro da igreja. E ela achou curioso. Ela faz tantos anos que eu estou procurando essa folha de cheque, achei hoje, e venho para ser empresária. Eu tenho por mim que eu vou ajudar a vender necessidade do casal que está despedindo. Eu vou pedir um sinal. Porque às vezes a bondade não ajuda o pregador, né? Às vezes a bondade não ajuda o pregador. Se Deus falar de cheque na palavra, Glória a Deus. é para eu ter essa necessidade. Glória a Deus. Ai, irmã, como é que faz, irmão? Para pregar sobre cheque numa reunião de jovens. As crianças nunca ouviram falar. Glória a A Deus. mocidade não sabe, porque nunca viu. Né? E os velhos já esqueceram como é que usa. Ninguém mais usa cheque. Ninguém mais usa cheque. E ela pediu esse sinal. E Deus revelou a palavra naquela noite. Glória a Deus. Da mulher, o Eliseu lá, fez um jardim na casa e apegou Eliseu e o moço dele. Foi essa a revelação da palavra. Aí o Senhor Deus dava na palavra o seguinte, que Eliseu ficou grato. Depois eu vou dar ele em casa, essa parte. Ficou grato, chamou a mulher e falou, olha, eu não tenho dinheiro, mas eu sou amigo do rei e sou amigo do general. O que você precisa? A mulher responde, a tua serva não precisa de nada. Sai de perto dele. Aí ele chama o moço, chama Geasa. Fala, Geasa, o que nós podemos fazer por essa mulher? Glória a Deus. Aí o Geasa, olha, Senhor Deus, eu falou ali, Eliseu, ela não tem filho. Respondendo a palavra, naquela reunião de jovens, ela não tem filho. Bom, seria que Deus desse um filho para ela. Santo Deus. Como nossa exortação de palavra em reunião de jovens, irmãos, são um pouco mais lúdica para as crianças entenderem. Então o Senhor Deus dava naquela reunião de jovens assim. Criança, a gente não imagina Eliseu pegando um recado assim, né, formalmente. Né? Ele chamando a mulher e falando, mulher, ao seu tempo, o Senhor Deus te visitará Glória a Deus, glória a e Deus. te dará um filho. E na palavra o Senhor Deus dizia assim, aí a mulher, para as crianças entenderem, deve ter falado a Eliseu para nós. Calma aí, Eliseu, calma aí. Esperei um filho muitos anos. Meu sentimento já está adormecido. Esse sonho já acabou, não mexe no meu sentimento. Eu vou te fazer uma pergunta, Eliseu. Deus mandou você profetizar para mim? Glória a Deus. Deus te revelou? Não. Eu perguntei para o Geasa. Se Deus não te revelou, eles mandaram a palavra. Se Deus não te revelou e não mandou você profetizar, por que você está profetizando? Glória a Deus. Jesus Deus dizia, porque eu ando com ele, eles respondendo, porque eu ando com ele há muito tempo. O sentimento dele está em mim e o meu está nele. Ele me deu uma folha de cheque em branco. Santo Deus. Aleluia. Terminou aquele culto, ela procurou um casal, quando Deus falou de cheque branco assinado, tudo que precisar de carne, essas coisas aí, Santo aqui Deus. as pessoas Deus preparou. Aleluia. Senhor, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Só mais uma dica, Cláudio. Santo Deus. No vídeo cooperador, nós conhecemos umas meninas, a prova que elas passaram, a prova uma guerra, tínhamos 9 anos, 10 por ali, a outra uns 7, 8. E nós conhecemos as guerras que elas vinham passar. A mãe foi embora de casa, pelos meninos, e o pai preso muito tempo, numa penitenciária. Quem criava era a avó materna, e levava as meninas do seu senhor na reunião de jovens. E chegou nessa reunião, o Senhor Deus virou para as duas e falou assim, na hora da palavra, me agradei de vocês estarem aqui. Glória a Deus. Na próxima visita, quando alguém for visitar o nosso pai, escreve uma cartinha e manda para eles. E diz assim, estivemos na reunião de jovens no Guarda 4. O Senhor Deus se agradou de nós. E por esse motivo, eu vou escrever uma cartinha e dizer que vai dar uma segunda chance e vai tirar o Senhor desse lugar.
escrevi a cartinha. Na segunda eu escrevi. Na terça alguém levou. Santo Deus. E ela passou a cabeça, chorou. Nós choramos junto com ela. E ela falou, e não sei como, mas na quarta-feira meu pai chegou em casa. Aleluia. Glória a Deus. Santo Deus. Vai aproveitando a comer uma flor. Escrevendo as cartinhas. Vai escrevendo as cartinhas lá por dentro, vai mandando pra cima. Glória a Deus. Assim que nós formamos no casamento, vim aqui para a Zona Leste. Sou oriundo da minha mocidade, minha infância foi no buraco do sapo. Desenvolvi esse assunto. Minha adolescência foi na Pedreira de Santa Maria. Deus deu a graça de ser auxiliar de jovens nos 10 anos. Glória a Deus. Auxiliar de jovens, quando se formou casamento, vim para a Zona Leste. E ficou morando lá na Zona Sul. Na época, minha mãezinha, saudosa mãezinha, e as minhas duas irmãs minhas, e um monte de crianças, tudo pequeno, não sobrava no cima, né? Deixa eu preparado. E bateram na porta, minha mãe estranhou porque eu estou gravando com a campainha, não usava a porta foi direto na porta, forte. Ela abriu, quando ela abriu, era com os ladrões. Um ar no punho, entraram e roubaram a casa da minha mãe. Eu não sei se a Irmandade já ouviu falar dessa prova, mas a minha mãe passou a prova do assalto. E os ladrões entraram na casa da minha mãe, segunda vez, a terceira vez, Tem piedade, Senhor. a quinta Misericórdia. vez, a sexta vez, a sétima vez, Não, a oitava vez. Deus. Tinha a vez de encostar carro roubado na porta da casa da minha mãe, Misericórdia. levar embora aspirador de pé, de pó, batedeira, bicicleta, Tem piedade. fizeram uma limpeza, eletromédica, levaram tudo a casa da minha mãe. E eu auxiliar minha mãe sair de lá, eu não saía. Aí um dia ela me ligou e falou assim, Milton, está uma conversa no bar que vão roubar a casa da tua mãe de novo. Meu Deus. Só tem a tua mãe aqui, é uma velha que faz hemodiálise. Misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. As tuas irmãs, os teus sobrinhos, eles estão falando de fazer mal para as suas irmãs. Misericórdia. Não tem varão em casa, então vem para cá, quem sabe eles viram que tem varão, eles explicam o povo da nossa casa e param de nos roubar. Glória a Deus, aleluia. Eu fui dormir na casa da minha mãe, mas eu não sou autoridade, não estou armado, nada, mas eu fui pela fé. Meu Deus. Então, cheguei lá, fiquei no portão, na esquina, que minha mãe pediu, até altas horas, lá, meia-noite, 1 hora, na esquina, voltando, depois vi que tinha alguém na casa. Irmãozinho, depois foi ele aproveitar. Naquela noite, Deus permitiu que não chegou nenhum ladrão. Mas eu continuei na aflição de uma casa, de uma família. Ai, Senhor. Porque à noite, se o cachorro da vizinha começava a latir um pouco mais alto, os meus netos, os meus sobrinhos, na época todos pequenos, levantavam correndo e iam para o quarto da minha mãe gritando, o homem malvado está chegando, o homem malvado está chegando. Minha mãe me gritava, saia correndo para ver o que era, não era nada, eu gritava um pouquinho. Daqui a pouco veio uma tia na janela da minha mãe, ela começava a gritar, Milton, socorro, estou entrando pela janela, Eu ia correr porque não era nada. E só quando amanheceu o dia que eu tive a dimensão daquela prova. Mas o sofá da minha mãe segurado, pano em cima, as paredes coloradas, o fogão de 4 bocas sucedia uma, o nosso nome Zé, minhas irmãs tinham emagrecido, porque não dormia mais, preocupado, meu sobrinho mal na escola, e eu falei, mãe, sai daqui, vamos para minha casa. E ela falou para mim, eu vou fazer as palavras de Jó, as minhas palavras, ainda que Deus me mate, nele eu esperarei. Deus falou para eu não sair, eu não vou sair. Meu Deus. Fui embora. Depois de poucos dias, os ladrões entraram na casa da minha mãe, a nona vez. Fizeram um assalto, pegaram as coisas lá, foram embora, deixaram a porta aberta. Eu tenho meus sobrinhos, hoje são pouco informados, na época meninos, o mais velho, tinha uns 11 anos, mais ou menos, Rafael, ele saiu correndo e foi fechar a porta. Quando ele chegou perto da porta que estava aberta, ele teve uma visão. Ele viu um homem vestido de branco, bem alto, com o braço cruzado, com o olhar da alegria para frente. E Deus começou a visitar os de 11 anos. Santo Deus. Ele chamou Leandro, meu outro sobrinho, com 9 anos de idade. Leandro, vai aqui, vem cá. Leandro veio, quando chegou perto da porta, olhou, teve a mesma visão. Um varão vestido de branco, com o braço cruzado, com o olhar da alegria. E quando eles viram isso, deu crise de choro nos dois. Os dois começaram a chorar. A minha mãe veio correndo. Chegou perto da porta, viu Rafael e Leandro chorando. Ela, para acalmá-los, falou assim, Rafael, Leandro, não chora não fica desesperado. A
Amanhã, quando amanhecer o dia, nós vamos embora para casa do tio Hamilton e nós não vamos ser mais assaltados. Aí eles falaram, vozinha, nós não estamos chorando com medo de assaltantes. Nós estamos chorando porque olha quem está na porta. Ela olhou para a porta, não tinha nada, falou, por certo que eles estão vendo, eles estão achando que os bandidos ainda estão aqui, mas os bandidos já foram embora. Ela voltou a conversa para eles e falou assim, Rafael, Leandro, a porta está vazia, os ladrões já foram embora, não tem ninguém aqui na porta. O mais velho de 11 falou assim, vozinha, eu não sei como a senhora não está vendo, na porta tem um varão vestido de branco, ele está com o braço cruzado, ele está com mulher de guerreiro. Eu tinha 11 anos, começou a gritar desesperado, esse varão está conversando comigo. Glória a Deus. Está conversando com você, Rafael, está conversando comigo. Ele está mandando um recado para a senhora. Que recado? Ele está mandando dizer que ele recebeu uma ordem do Todo-Poderoso para ficar no portão da nossa casa. E a partir de hoje, nunca mais entra ladrão na nossa casa. Enquanto a minha mãezinha foi viva, nunca mais entrou ladrão na casa. Glória a Deus. E como eu dessa igreja. Glória a Deus. Bendito Deus. Nós não vamos atrapalhar com ele, não. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Os passos para eu não sei depois. Vamos falar depois dessa prova do assalto. Minha mãezinha, quando fazia diálise, entrou as catetas para dentro da barriga dela. Já tinha feito, colocado pílula no pescoço, já tinha feito nos braços, enfim. Os médicos enganaram. Mas o bicho me chamaram, falou, se operar, ela não suporta, não existe. E se não operar, ela vai partir. O que vocês preferem? Opera. Fizeram a cirurgia que tinha de ser feita. E ela ficou lá desacordada, irmãos, durante muito tempo. Foi para um quarto lá de paciente terminal. Muito tempo sem conversar, sem falar nada. Irmãos, toda noite eu ia lá. Estava 9 horas, 10 horas, saía do serviço, ia para lá. Esse médico sabia, conhecia a gente. Fazia já uns 15 anos que nós levávamos ela 3 vezes por semana para fazer hemodiálise. Então conhecia médicos, enfermeiro. Ele sabia que nós amávamos muito a nossa mãe. Então deixava um pouquinho para eu sentar, eu entrava a qualquer horário lá à noite, eu sentava. Teve uma noite que eu cheguei, ela estava desacordada, eu segurei na mão dela, fiquei pensando, minha mãe, foi meu pai, foi minha amiga, minha companheira, estava partindo como uma guerreira. Depois de muitos dias, estava desacordada, naquela noite ela começou a falar, bem fraquinho, amém, é você que está aí, sou eu, mãe, sou eu. Eu pensei, que orgulho, né? Meu Deus. Os clientes dela não dá para se despedir de mim. O Senhor vai não acredita ser fiel, alguma coisa assim. Eu falei, mãe, você está muito fraquinha, está sentindo dor? Quer que chame a enfermeira? Não. O que a senhora quer falar, mãe? Nesse dia que eu estava desacordado, Deus me levou num lugar tão bonito. E chegou lá, o Senhor Deus falou que não era ainda chegada a minha hora. Que é para eu voltar lá para casa, abrir uma pizzaria. Que tudo que os ladrões levaram embora, Deus vai me dar 100 vezes mais. Uma semana fez 10 pizzas, vendeu dos vizinhos, outra semana fez 20, outra fez 30, outra fez 50, outra fez 60, outra fez 100. Comprou todos os móveis novos, comprou um carro zero, colocou uma garagem. Construiu um salão, alugou um salão no fundo de casa. Nessa época, minhas irmãs conheceram 2 moços, aleluia, preparou o casamento das minhas irmãs. Ele escolheu o salão, escolheu o vestido de noiva. Glória a Deus, Pai, Santo Deus. Glória a Deus. O Reginaldo também nunca foi. O Lementão, né? O
norte da Irmandade, ele nunca foi. Então eu vou explicar para vocês como que é o Leva 4, para vocês entenderem a obra, tá? O Leva 4 é uma igreja pequenininha, cabe 280 centavos, praticamente uma salinha. Domingo retrasado foi a nossa Santa Ceia. Deus permitiu de tomar 692. Meu Deus, santo Deus. Na pandemia, estamos passando mais de 600 já. E para atender, como tem mais irmandade do que banco, nós tivemos que fazer um sistema. Quem quisesse congregar, tinha espaço também, tinha que se cadastrar no sistema. As mulheres com medo dos maridos morrer, cadastrou os maridos no sistema. Os maridos cadastrou as mulheres e cadastraram os filhos. Então, bateu 1.200 no nosso sistema. Para atender essa irmandade, nós colocamos cadeira aqui na frente, colocamos cadeira no corredor lá de fora, na secretaria atrás, no banheiro que é logo na entrada, depois que se passa o banheiro, tem uma cozinha, colocamos uma cadeira na cozinha. E com tudo isso, irmão, só cabia 110. Então a irmandade congregava uma vez a cada 10 cultos. Uma vez a cada 10 cultos. E num desses cultos da pandemia, vazio estava pelas circunstâncias, Deus mandou a palavra de José. A palavra de Deus. Santo Deus. Glória a Deus, fala, Senhor. Paulo. Tem uns personagens que é lindo demais. Se a irmandade entender a obra que eu vou contar um trechinho só da palavra para a irmandade. Santo um trechinho Deus. só para a irmandade entender. E José. Glória a Deus. José, a vida dele é uma profecia. É a prefiguração de Cristo, né? As semelhanças são assustadoras. José com Cristo, assustadora. Não vai ser o pregador, tá claro. José, o Senhor Jesus, Aleluia. tinha 12 discípulos. José tinha 11 irmãos e Diná. Ele tinha 12 irmãos. Ele ganhou uma capa, uma túnica de várias cores. O Senhor Jesus lançava sorte na túnica dele. José foi vendido por algumas moedas. O Senhor Jesus foi vendido por algumas moedas. O Senhor Jesus, irmão, foi José foi parar lá no calabouço. No calabouço, o copeiro e o padeiro. Um foi salvo e o outro foi condenado. Na cruz, aleluia, Dimas e o outro ladrão. Um foi salvo e o outro foi condenado. José saiu do calabouço para governar. O Senhor, depois dos 3 dias crucificado, ele foi crucificado por 3 dias lá, nos pregando prisões eternas, subiu, aleluia, ressuscitou, recebeu todo o poder, toda a honra e toda a glória. Mas o que mais me impressiona de tudo isso é que depois que José sentou na cadeira de governador, ele fez um banquete, ele fez um jantar, combinou as 12 tribos, aleluia, e perdoou seus irmãos. E se eu e você, nós conseguimos se arrastando, chegar até o final e um banquete. Meu Deus, santo Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória. Aleluia, santo. Deus mandava essa palavra. E no meio dessa palavra, o Senhor dizia, irmãos, que o maior desafio de José não foi ser vendido pelos irmãos, nem tampouco ser caluniado pela esposa de Potifar e nem parar no calabouço. O Senhor dizia que o maior desafio de José foi sair para o outro lado da prova, mocinho sonhador, do jeito que tinha entrado. Porque se ele perdesse a simplicidade, aquele mocinho sonhador, ele não ia ter força para perdoar os irmãos, ia matar os outros e ia acabar com a promessa na vida de Jacó. O Senhor dizia que tem prova que nos transforma numa pessoa que nós não somos. Tem prova que rouba a nossa identidade. Santo Deus. Não sei se a irmandade concorda comigo, mas tem prova que deixa a noite muito fria, deixa o dia muito cinza. Tem prova que tira o brilho dos nossos olhos, tira a fé do nosso coração. Tem fé dele que tem prova que nos deixa amar, nos transforma numa pessoa que nós não somos. Aleluia, quando nós percebemos, a prova roubou a nossa identidade, nos transformou numa pessoa que nós nunca fomos. Eles mandavam essa palavra, quando estavam mandando essa palavra, ele fez treva na calçada, aleluia, parou um morador de rua, caiu de joelho e ergueu a mão para cima. Santo Deus. Os irmãos falaram, tem Deus nesse negócio, aleluia, falou para ele, você quer entrar? Aleluia, o senhor aceita entrar? Ele fez com a cabeça que queria, o irmão pegou na mão dele para levar para dentro da igreja, aleluia, mas a situação dele, filho, era muito triste, a roupa estava muito suja, a roupa estava rasgada, a barba estava muito comprida, o cabelo estava muito comprido, ele cheirava muito mal.
Meus irmãos pela situação, pegou ele, passou pelo banheirinho, pegou na cozinha, chegou de meus irmãos na cozinha, colocaram os irmãos do lado de lá, e ele, irmãos, colocaram nesse cantinho, glória ao Senhor, e a palavra veio vindo, lá em cima, e o pregador não sabe nada do que está acontecendo. Santo Deus, é verdade. Chegou o momento da palavra, o Senhor Deus dizia, José foi vendido aos 17 anos, Deus apareceu na vida de José aos 30, 13 anos depois, como é que estava José? Queriam acreditar que ele estava lá no calabouço, era um lugar frio, um lugar escuro, um lugar úmido. 13 anos depois, quem dá roupa nova para preso? Ninguém dá roupa nova para preso. Depois de 13 anos, então, a roupa de José tinha envelhecido, a roupa de José estava rasgada, a barba de José tinha crescido, o cabelo de José tinha crescido, e José estava cheirando uma glória. Quando falou isso, aquele homem começou a gritar: Deus está falando comigo, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo, e caiu no chão falando em línguas. Glória!
para te deixar uma herança. Eu só estou te deixando dívida. Não sei como você vai casar. Não sei como você vai sustentar a tua família. Eu só estou deixando dívida para você. Eu falei, não, mãe, ela falou assim, Deus vai tomar um caminho. Deus vai preparar o casamento, o ouro da casa, isso vai ser do barão, enfim, cabeça dela. Mas você precisava de alguma coisa. Só tem uma coisa para te dar. Irmãos, eu preciso da mãe. Minha mãe não tinha nada para me dar. Minha mãe não tinha nada para me dar. Mas para atender uma mulher que estava à beira da morte, eu sorri, coloquei um sorriso mecânico no meu rosto. Falei, mãe, você tem alguma coisa para me dar? Que bom, mãe. O que você tem para me dar? Ela falou, chega perto de mim. Eu cheguei perto da cama, ela com aquelas mãozinhas dela pretinha, ali nos braços, tudo deformado, as veias saltadas pelo mundiais. Ela colocou aquelas duas mãozinhas dela na minha cabeça e falou, Deus que te abençoe. Essa noite, igreja reunida no Jardim Planalto. A minha mãe deixou a maior herança que uma mãe pode deixar para um filho. A minha mãe me apresentou esse Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo maravilhoso que me apresentou, aleluia, me ajudou a fazer primeiro, segundo e terceiro grau, aleluia, à distância. Aleluia, me ensinei. Jesus Cristo maravilhoso que minha mãe me apresentou, me colocou dentro de uma universidade. Eu não sabia nada, só tirava nota zero. Um dia eu estava na frente da sala de aula e tinha que fazer uma exposição, todo mundo rindo porque sabia que de mim não saía nada. Aleluia, eu abaixei minha cabeça, que me dava uma crise de choro, falei, Deus me ajuda. Deus entrou na minha mente, me mostrou o que eu tinha de falar. Naquela hora, Deus me deu a graça de falar durante 40 minutos. Quando eu terminei, a glória, já aquela segunda levantou, começou a bater palma. A professora me deu 10. Nunca peguei uma DP, nunca. Só tirava 9 e 10. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louva o Senhor, Deus, igreja. Glória a Deus. Aleluia, que sim. Jesus Cristo maravilhoso que minha mãe me apresentou, me formou na faculdade. Aleluia, me ajudou a fazer, aleluia, especialização em marketing. Glória a Deus. Jesus Cristo maravilhoso me colocou para fazer estou fazendo um curso chamado Master Business Administration, aleluia, MBA, na Fundação Getúlio Vargas. Glória a Deus. Jesus Cristo maravilhoso, ele me tirou de faxineiro, me colocou antes da minha aposentadoria, me colocou como executivo numa empresa, me levou para trabalhar na América Latina, Glória a Deus. na França, glória a China, Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esse Jesus Cristo maravilhoso, aleluia, aleluia, glória ao Senhor, me deu uma esposa maravilhosa, me deu os filhos, me deu casa, me deu carro, me colocou numa igreja bem pequenininha, aleluia, que recitava mais de 50, que estava assim, quase 700. Esse Jesus Cristo maravilhoso me trouxe no Jardim Planalto. Glória a Deus. Eu dizer para essa igreja que maior que tudo isso que ele fez, ele morreu por mim na cruz, escreveu meu nome no livro da vida. Que quem preside precisa com cuidado. Eu me sinto na obrigação de avisar a igreja. Há de ser que alguém não percebeu. Por isso eu tenho que avisar. Igreja reunida no Jardim Planalto. Mais uma vez, pela tua imensa misericórdia, Deus abriu o céu para nós. O céu está aberto. Mais seca do que todas as épocas, nossas chuvas são temporárias, de poucos
tempo, irmãos, de uns 3 meses se acaba assim. Mas um ano inteiro não choveu, o outro ano também não, estava no mês de agosto, sem chuva, a terra tinha secado bastante. A única, irmãos, a vez a mandioca dentro da terra ela secava, irmãos, e assim, o meu pai saiu procurando emprego nas fazendas, chegou numa certa fazenda procurando emprego, o fazendeiro disse, olha, a situação, o gado morre de fome, de sede, e você veio me procurar emprego. Meu pai falou com ele assim, vamos combinar, ainda que você não me pagasse salário, mas dá para mim o que comer. E assim, quando passasse tempo seco, eu saio da tua fazenda. O fazendeiro falou assim, não tem que pagar, pode vir trabalhar na fazenda. Só a troco do que comer. Só a troco do que comer, irmãos. Meu pai chegou à nossa casa, irmãos, com carroção de boi da fazenda. Pegou as nossas traias. O jeito de nós falar, nós somos lá da roça, irmão. Tem um português vamos também, né? Trocamos algumas palavras, né? E assim, irmãos, trocamos as nossas traias de cozinhas, panela, aquelas coisas, e os colchão de paias de banana, jogamos em cima, irmãos, daquele carroção, as crianças menores em cima do carroção, os outros a pé. Chegamos na fazenda pelo amanhã, meu pai foi nas 7, irmãos, para buscar o que comer. Fomos morar num rancinho dentro da manga de capim. Irmãos, e quando foi, meu pai foi lá, o fazendeiro perguntou para o meu pai, quantos que vai trabalhar? Meu pai falou, tem esses 2 rapazes, mas só isso? Bem, também essas 2 moças, falou minhas irmãs, irmãos, com medo que queriam despedir nós dali, e não dá o trabalho para nós, só a troco da comida. Irmãos, então tá bom, pode aproveitar o que está nesse galpão. Meu pai foi ver minha mãe, estava com uma sacaria de arroz, sabe aquele arroz bem quebradinho, bem pequeno? Irmãos, por exemplo, pegou aquela sacaria de arroz velho, bem velho aquele arroz, abriu, irmãos, tinha pedras, arroz embolorado, irmãos, tudo grudado assim, e dava 5, 6 quilos. Irmãos, minha mãe quebrava aquilo na mão, esfarinhava assim, colocava em um prato no sol, para sair o mau cheiro que tinha. Irmãos, por ser um arroz velho, criei umas lagartinhas bem pequenas, aquelas lagartinhas bem pequenininhas. Minha mãe escolhia, irmão, com todo o seu cuidado. E nós fomos fazer, meus irmãos e meu pai, fazer cercas de arames de espinhos. Fazendo cerca, irmão, meu pai cortava madeira, lavrava até o ângulo. Irmãos, e meus irmãos traziam para o vaquejador. Minhas irmãs roçavam com a foice, assim, irmãos, cortavam os matos para passar seco, limpava o lugar. Para os irmãos entenderem. Minha mãe ficava para trazer o almoço, aquela tarde, quando ela trazia o almoço, ela trabalhava também. Irmãos, era só um arroz, irmãos, que trazia, e numa gamela de madeira, irmãos, trazia aquele arroz, e gritava aos meus irmãos, aquele arroz tinha um cheiro terrível, irmãos. Quando chegava ali, gritava aos meus irmãos, ela trazia aquela gamela de madeira na cabeça, chegava ali e colocava debaixo de uma árvore, gritava a eles, vinha correndo para almoçar. Irmãos, almoçando ali, todos juntos, irmãos, à vez, uma daquelas lagartinhas que a minha mãe não via, eles encontravam, eles tiravam, jogavam ali fora. Irmãos, continuava comendo, mas aquele dia não era para minhas irmãs. Aquele dia ela não comia, e foi se passando os dias. Minhas irmãs, irmãos, foi tomando um nojo daquele arroz, e elas não queriam mais comer, foi ficando fracas e anêmicas. Meu pai falava, filha, não trabalha hoje, elas ficavam em casa. Aquele homem chegava montado a cavalo e afrontava o meu pai. Cadê a vossa filha? Ela não veio, então. Cadê o nosso combinado? Você não é crente? No outro dia elas tinham que trabalhar. E assim, se aconteceu um dia, minha mãe trouxe, irmãos, uma gamela de arroz, colocou ali, gritou, meus irmãos. Irmãos, eles vêm correndo para almoçar. Irmãos, minha irmã abriu um buraco de cerca com a cavadeira, assim. Quando abria aquele buraco de cerca, irmãos, quando nós olhamos, minha irmã já não trabalhava mais, ela tinha desmanhado. Meu pai correu, pegou ela nos braços, irmãos, suava, frio, minha irmã, mas achou que Deus tinha recolhido minha irmã. Minha mãe pegou água e nos braços do meu pai foi dando água para ela.
E ela foi se voltando em si novamente. Quando ela voltou em si, meu pai largou, irmãos, deitou ela nos braços da mãe, correu por dentro do mato em desesperos, com as mãos na cabeça. E lá dentro do mato ele caiu de joelhos, uns 4 ou 5 metros, irmãos, longe de onde nós estávamos. Chamou nós, irmãos, para orar com ele. E lá ele caiu de joelho e fez uma oração gritada para os céus. Senhor, morava eu no estado de São Paulo, conheci a tua graça. Você me mandou para esse norte, me levantou no ministério. Hoje eu vejo meus filhos pedindo o que comer, eu não tenho, mas cria um caminho na minha vida. Meu pai voltou junto de nós. Irmãos, o céu estava azul, uma pequena nuvem apareceu no céu. E aquela nuvem subia, cobria o sol. Irmãos, a sombreava onde estava. Irmãos, aquela nuvem foi, irmãos, apareceu São Pedro. Mas quando nós olhamos naquela nuvem, os pingos de chuva vinham caindo. Sabe aqueles pingos de chuva que caem aqui, o outro ali? E se foi se ajuntando. Irmãos, e nós ficamos ali se reunindo, a família. E a chuva caía na terra, e nós contentes pela chuva que caía naquela época, irmãos. Nunca choveu na mês de agosto na nossa região. Irmãos, e a chuva caía, ligava a terra, escorria enxurradas. Irmãos, ficamos felizes pela chuva. A chuva passou em poucos minutos e foi embora. Saímos nós, debaixo de uma árvore que nós estávamos. Escutou batendo dentro de uma manga de capim seco. Irmãos, algumas pancadas que batiam. Nós foi ver o que estava acontecendo. Irmãos, quando nós saímos ali que fomos ver, nós começamos a encontrar peixe desse tamanho. No meio da manga de capim. Meus irmãos diziam, pai, mãe, encontrei um peixe. O outro dizia, mãe, encontrei um peixe. Irmãos, aquela tarde foi juntar o peixe do milagre debaixo da árvore. Irmão, bendito o nome do Senhor. Irmão, nós achou que choveu peixe naquela chuva lá onde choveu. Irmão, mas só foi 50 metros e um arraial daquela árvore onde nós estávamos. Irmão, bendito o nome do Senhor. Nós juntou mais de que uma carroça de burro de peixe. Nós trouxe para o nosso rancho e a mãe salgava os peixes. Nós não conhecia energia elétrica, geladeira muito menos. Aí minha mãe foi salgando, colocando o som em volta do nosso rancho. E não passávamos tropeiro na beira da estrada, parava os troncos de animal e dizia, onde vocês encontram tanto peixe? Esse peixe é de milagre. Em vez de um peixe desse eu não posso te vender. Aí pode levar um peixe para tua casa. A igreja está crendo nesse milagre. Eu estou sentindo aqui. Eu estou vendo aqui. Contei essa obra, sai numa missão. Vou para a cidade, tem que falar. Não tem nada para essas coisas. Contei em Patos de Minas, irmãos, 550 quilômetros da minha cidade. Vimos, irmãos, a missão da nossa construção. E quando cheguei ali, contei a obra. Tinha ouvido os irmãos da cidade de São Gotardos. Tinha ouvido de São Gotardo, não? Um daqueles irmãos falou, o que é isso? Esse irmão vai contar um trem desse. Um peixe caiu no céu, bateu no chão, tá vivo. O que é isso? E não creu mesmo. Aí eles estavam sentados, eles tinham chegado na igreja mais cedo, sentaram tudo mais junto, as irmãs também, as companheiras deles, tudo junto ali também. E eu contava a obra, irmãos, e terminou o culto, e ele falava para a companheira, mas você está crendo no que eu deixo? Irmão, vamos só ouvir a obra e ficar em paz, tá bom? Terminou o culto, eles me soldaram, foram Joab, o Moeris da tua cidade, mora com nós lá, aquela coisa, vai lá nos visitar, tá bom? Irmãos, e aquele irmão que não creu me soldou, assim, ficou meio recanteado, me soldou, depois saiu na frente da igreja chovendo. Eu fui posar na casa do irmão e eles foram 120 quilômetros para a sua cidade de São Gotardo. E aquele irmão que não creu vai no seu carro na frente, a chuva caindo, o farol dominando a rodovia, o limpador de para-brisa funcionando ali. Irmão, você vai, e os outros companheiros, os outros carros atrás em 3 carros. E quando de repente aquele irmão viu
Todos que estavam no carro viu alguma coisa, brilhou assim no farol do carro e desceu lá no meio da rodovia. O carro ele foi brecando, parando, o pai parou em cima. Quando o pai parou em cima, o pai falou com a esposa, com o que estava no carro com ele, você viu alguma coisa? Não, o que é isso? Eu estava chorando, desceu do carro, foi lá, de repente voltou correndo, gritando, foi, sai todo mundo do carro, abriu a porta, desce, vem ver o que está acontecendo. Os companheiros pararam atrás, foram os carros dos companheiros, abriu a porta, bateu no vidro, abre, desce, todo mundo desce, assim, irmão, vem ver o que está acontecendo. O que acontece, irmão? Está chovendo, o que está acontecendo com o carro? Irmão, vem ver o que está acontecendo. Desceu todo mundo do carro. Irmãos, quando chegou na frente do carro do nosso irmão, um peixe desse tamanho. Batia no meio do asfalto lá, e Deus falou com ele, eu faço ou não faço? Ai, Marcelo, eu tô pedindo perdão pro irmão Joab, estava nós trabalhando na construção, cooperador de jovem, meu cooperador de jovem me chamou, o Joab tem bons irmãos aí, saí, desci ali, fui lá correndo, cheguei lá, estava na frente da igreja, 3 carros, eu me soldo e outro me soldando, de repente aquele irmão ficou parado, de repente ele veio, o Joab, me perdoa, falei, de que irmão, nem te conheço, o que eu te fiz ao irmão a mim, irmãos, ele falou, contou para nós o que está acontecendo, irmão, bendito o nome do Senhor, eu estou dizendo para essa igreja aqui, que tem milagre nessa igreja. O Senhor, rápidas palavras, me colocou uma obra no coração. Agradeço a Deus que já vai para 10, 11 anos que Deus prepara de viajar trabalhando. No início trabalhava e viajava em vários estados, mas o que eu quero contar para a Irmandade, no ano de 2013, eu agradeço a Deus que eu estava saindo da minha casa, uma aflição, uma luta muito grande, 2014, uma luta muito grande, e carreguei meu veículo com a mercadoria que eu trabalho, sempre costume de viajar à noite, saí mais ou menos uma meia-noite de casa, mas uma luta, uma aflição muito grande. E quando eu cheguei na divisa do estado do Paraná com a divisa do estado de São Paulo, tem uma ponte que divide o estado. Antes dessa ponte tem a Polícia Rodoviária do estado do Paraná e depois da ponte tem a Polícia Rodoviária do estado de São Paulo. Eu fui parado pelas duas polícias. Quando eu passei pela do Paraná, conferiu minha mercadoria, minha CNH, o documento do carro, olhou para mim e falou, Deus te abençoe e faça uma boa viagem. E eu agradeço a Deus, entrei no meu veículo novamente, cruzei a ponte, Polícia do Estado de São Paulo, parando também. Conferiu meu documento, conferiu minha CNH, olhou para mim e falou assim, você está com o seu veículo carregado de mercadoria. Eu vejo que tem mercadoria até no banco de trás. Banco de passageiro foi feito para carregar passageiro e não carga, porque num eventual capotamento, essa mercadoria pode vir colidir com a sua cabeça e você pode ter até uma morte instantânea. Então eu vou fazer uma multa, vou fazer uma notificação, e se você falar para mim um A ou um B, o seu documento, o seu veículo vai ser retido, e daqui você não sai, daqui ninguém te tira. E na aflição que eu estava, irmãos, na luta que tinha saído de casa, vendo uma situação como essa, eu só pude clamar a Deus, falei, Senhor, tem misericórdia. E já mudando de assunto, fui pedir uma informação para aquele guarda. Quando eu levantei minha voz, ele falou assim, não era nem um A, nem um B, o seu documento está retido, o teu carro também, daqui você não sai, e daqui ninguém te tira. Eu falei, mas eu ia te perguntar uma outra coisa, a multa eu já aceitei, o senhor é um oficial da lei e está cumprindo o seu trabalho. Ele falou, não, você ia questionar essa multa. E eu falei assim, tem misericórdia, eu preciso viajar, eu não estou nem 10% da minha viagem. Ele falou, não, seu documento vai ficar retido, daqui você não sai e daqui ninguém te tira. E eu louvo e glorifico a Deus, irmão. Aleluia, naquela prova que eu estava, fiquei dentro do meu veículo, ali liguei o som do carro, comecei a ouvir uns hinos, e ali a aflição tomou conta de mim. Falei, Senhor, tem misericórdia. E eu desci do meu veículo, eu falei, seu guarda, por gentileza, a multa já foi feita, libera que eu preciso trabalhar. Se fosse para escolher, eu estaria trabalhando na minha cidade, eu estaria num trabalho que eu estivesse dormindo na minha casa agora, mas essa foi a porta que Deus abriu. Ele falou, pois é, pelo jeito você serve a Deus. E eu volto a te dizer, o teu carro não sai, o teu documento da minha mão ninguém tira, e nem o seu Deus que você mencionou tem poder de tirar esse documento de mim. E a aflição me tomou, eu falei, Senhor, tem misericórdia. Até agora era comigo, mas agora já falou, aleluia, até sobre a tua pessoa, que não tem poder sobre ele. E eu agradeço a Deus, irmão, aleluia, que quando ele falou essas palavras, aleluia, eu voltei para o meu carro mais aflito ainda. E quando eu estava no meu carro, aleluia, eu falei, daqui eu não posso sair, aleluia. Ele falou assim, você só sai daqui quando você ligar, aleluia, para outro carro, uma picape, e vir dividir essa mercadoria com você. E eu olhei no meu telefone, não dava torre. Ele olhou para mim e falou, se você quiser, vai lá do outro lado da ponte, a pé, lá tem torre. E eu agradeço a Deus, irmãos, que eu falei, eu vou fazer uma oração, já 3 e pouco da manhã, aleluia, eu desci do veículo, aleluia, fui no banheiro fazer uma oração, aquele banheiro sujo, dobrei a tampa do sanitário, dobrei meu joelho, aleluia, e quando eu dobrei meu joelho, aleluia, eu lembrei que no ano passado, 2013, na data do meu aniversário, aleluia, eu recebi uma ligação de um servo de Deus, aleluia, encarregado regional do estado do Pará,
aleluia, no dia 9 de dezembro, eu estava longe de casa, aleluia, longe de todos da minha família, aleluia, ele me ligou, ele disse, a paz de Deus, meu irmão, eu falei, amém, ele falou assim, eu estou agora nesse momento, na cabeceira da minha cama fazendo uma oração, aleluia, nessa oração o Senhor me trouxe em mente te apresentar, e me mostrou que hoje é o teu aniversário, aleluia, mas antes de eu te dar um parabéns, eu preciso te contar, eu vejo você sozinho, aleluia, eu vejo você triste, porque hoje é o dia do teu aniversário, aleluia, você está longe da sua família, mas o Deus que nós servimos manda te dizer, aleluia, que você não está sozinho na luta, ainda que você está dentro do seu veículo agora, mas eu vejo do teu lado direito espiritualmente falando um anjo, e no teu banco de trás 3 anjos, você está acompanhado com 4 anjos ainda que você não vê, aleluia, mas Deus vai te visitar e vai fazer você sentir a presença de Deus, e Deus como presente de aniversário te fala, no momento que você precisar, esses anjos em forma de humana, de pessoa, aparecerá e tirará você de alguma situação, para o nome de Deus ser glorificado, e para você crer, aleluia, que Deus fala na minha boca e está com você, na visão do Espírito Santo, eu te vejo agora na Avenida Minas Gerais, no centro de Belo Horizonte, uma garoa caindo sobre teu veículo, a paz de Deus, feliz aniversário, e desligou o telefone, eu estava exatamente na Avenida Minas Gerais e Belo Horizonte, essa garoa caindo no meu carro, de joelho naquele banheiro, aleluia, o Senhor me fez recordar dessa ligação, eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, aleluia, tá aí esse guarda fora, aleluia, disse que nem tu tem poder de tirar esse documento da mão dele, mas eu te sirvo pela vida e pela morte, aleluia, no dia do meu aniversário, tu prometeu para mim que no dia que eu precisasse, aleluia, aquele anjo espiritual que estava comigo, poderia aparecer e me tirar de alguma situação e o nome de Deus ser glorificado, me socorre, eu vou glorificar o teu nome, aleluia, fiz aquela oração, voltei para o meu veículo, e quando eu estava entrando no meu veículo, eu olhei para ele e falei, não vai liberar meu documento? Ele falou, não vou liberar. Nem o seu Deus, você falou que ia fazer uma oração lá dentro, tem poder de tirar esse documento. Eu falei, então tá bom. O senhor pode entrar na frente do meu carro? Ele falou, não posso. Eu falei, o senhor pode tomar a chave da minha mão? Ele falou, não posso. Então eu posso sair daqui. Ele falou, você pode sair, mas a próxima guarda, o próximo policial que você parar, aleluia, aí vai te levar preso e teu carro também, porque você não porta o documento. Eu falei, então tá bom. Eu liguei meu carro, dei meia volta, atravessei a ponte novamente e cheguei na polícia rodoviária do estado do Paraná, estava ali o policial já quase 4 da manhã lavando a viatura, eu encostei com muita humildade, contei para ele o que havia acontecido, eu falei, isso pode? Ele falou, pode, ele é uma autoridade da lei assim como eu tenho 21 anos de polícia rodoviária militar, eu nunca apliquei essa multa para ninguém, e olhando para você vejo que é um servo de Deus, aleluia, não tem lógica, mas ele é uma autoridade, faz o seguinte, volta lá, 7 horas da manhã a guarda troca, quem sabe a outra guarda te libere. E ali conversamos das coisas de Deus, ele, nosso irmão de outra denominação, e ali conversamos, 5 e pouco da manhã, peguei meu veículo e voltei para o estado de São Paulo, estacionei meu veículo embaixo de uma árvore e fui tirar um cochilo. E quando eu fui tirar um cochilo, aquele guarda, aleluia, brabo, com o documento da minha mão e uma prancheta, veio em direção ao meu carro, que tinha dito que nem Deus tiraria o documento da mão dele. Ele veio bravo assim nessa prancheta, pega esse documento, vai embora, eu nunca mais quero te ver, você arruinou minha vida, você arruinou minha carreira. E eu, sem entender, assinei aquela prancheta, eu falei, por gentileza, me conta o que aconteceu para o senhor mudar de ideia. Ele falou, você sabe, você é cínico. Eu falei, eu não sei, me conta. Ele falou, você sabe, e naquela insistência, irmão. Ele falou, então tá bom, vou te contar. Quando você saiu daqui, 5 minutos depois, parou aqui na nossa guarda um Toyota Corolla preto, placa de São Paulo, e de dentro dele saiu fardado o nosso tenente-coronel da Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo. Eu não conhecia ele pessoalmente, só por videoconferência, nem bom dia ele me deu, já apontou o dedo sobre mim e falou, aquele moço que saiu daqui, quando voltar devolve o documento para ele, aleluia, o nome do Senhor. Ele falou, e tem mais, 30 dias de suspensão para a tua pessoa, oxalá, se eu não fechar esse posto policial. E tem mais uma coisa que ele me disse, que eu não entendi, falou de menina, falou de olho, lembrei, ele falou assim, aquele que mexe com um dos meus pequenos, mexe com a menina dos meus olhos. Entrou no carro e foi embora. Assina esse documento, nunca mais quero te ver, porque eu estou próximo de me aposentar e eu estou suspenso da polícia. Eu agradeço a Deus, irmão, aleluia, até a cidade de Assis, mais ou menos, aleluia, dentro do meu carro, Deus me visitando, e o Senhor falou comigo, meu servo, tenente coronel não trabalha esse horário da madrugada, se estivesse trabalhando estaria numa viatura, e se estivesse no carro particular não estaria fardado, aleluia, aquele anjo, aleluia, que eu te anunciei em Belo Horizonte, eu mandei ele em forma de tenente coronel, e te tirei dessa situação, para você glorificar o meu nome. Eu louvo e glorifico a Deus, irmão, aleluia, que na volta daquela viagem, eu estava indo para Vitória,
no Espírito Santo. Fiquei mais ou menos uns 16 dias naquela cidade. Quando eu voltei, o posto policial estava fechado. E dali em diante, diversas vezes, irmão, passava naquele posto policial e ele fechado. Aleluia, mais ou menos 5 anos depois, junto com um servo de Deus da Central de Maringá, viemos fazer uma visita aqui em Santo André. Aleluia, eu contei para ele essa obra que Deus tinha feito. Aleluia, e no retorno, voltando de madrugada, nós fomos parados na polícia rodoviária, na cidade de Assis, rodovia Raposo Tavares. Aleluia, aquele guarda nos parou. Aleluia, pediu a documentação. Aleluia, aquele irmão comigo não se aguentou e perguntou pro policial: e aquele posto lá de Florínia, o que aconteceu? Nós sempre passa, ele está fechado. Ele falou: pois é, uns 5 anos atrás, aleluia, passou alguém ali, um policial que estava perto de se aposentar, fez alguma coisa que não devia, ele foi suspenso do trabalho, houve uma ordem de São Paulo para fechar aquele posto policial. Ele falou assim: e o mais bonito, aleluia, que aconteceu foi, aleluia, divulgado no Diário Oficial que o posto de Florínia seria fechado até a segunda ordem, mas o detalhe principal, que lá dizia na mensagem no rodapé, que aquele que mexe, aleluia, quando os pequenos mexem com as meninas dos olhos do Senhor, aleluia, ele olhou para nós, era o nosso irmão, falou: a paz de Deus, Deus abençoe, e nós fomos embora, sem contar que era comigo. E até o dia de hoje, se passou 10 anos e aquele posto continua fechado. Eu estou dizendo que Deus é bom, não, aleluia, pelo fechamento do posto, e muito menos pelo policial, mas para dizer para esta irmandade que compensa ser crente, e aquele que mexe com um desses pequenos que está aqui dentro, mexe com a menina dos olhos de Deus. Eu agradeço a Deus por essa obra, perdão pelo tempo tomado.